Alô, essa é a quinta semana do curso de Orgânica 2. Uma coisa importante para falar e lembrar para vocês é o seguinte, que os objetivos a cada semana são essencialmente os mesmos, que é a compreensão dos comportamento macroscópico dos compostos a partir da análise das estruturas submicroscópicas, que são as moléculas. Então, a gente sempre pensa nas propriedades submicroscópicas, procurando correlacionar esse modelo com o que a gente está vendo de reatividade ou de propriedades físicas em cada uma das classes de compostos. Vocês perceberem, são sempre raciocínios muito semelhantes. Nós vamos continuar essa semana com os halitos de alquila. Só que tem outro tipo de reação que pode acontecer com eles, que em vez de substituição ao carbono saturado, são as eliminações. Então, nós vamos ver hoje reações de eliminação. Procurando detalhar um pouquinho o que são reações, então, de eliminação. As reações de eliminação, elas são chamadas de beta ou 1,2. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, vejam, aqui está o substituinte. Esse carbono seria o alfa e esse aqui o beta. Por isso, é em beta ao substituinte. Então, esse é o substituinte, alfa ao substituinte, beta ao substituinte. Então, é eliminação beta ou 1,2. Por que é 1,2? Porque aqui seria 1 e aqui seria 2. Então, tanto eliminação 2 como eliminação beta são maneiras sinônimas de se referir a esse mesmo processo. E aqui dentro do quadro azul, eu estou mostrando exatamente o que acontece com os halitos de alquila, ou seja, se a gente perde formalmente HY, se obtém o quê? Um alceno. Então, se a gente parte agora de um alceno halogenado, a gente vai obter um alcino. De maneira que essas reações de eliminação de HY, a partir ou de alcanos ou de alcenos, são maneiras de obter os alcenos e os alcinos. E aqui, para vocês não pensarem que só tem eliminação de HY, eu estou mostrando outros grupos substituintes, outros tipos de estruturas, e percebam, aqui nós estamos perdendo isto, e aqui nós estamos perdendo isto e isto, que é o que está marcado. E se obtém aqui uma nitrila e aqui um aldeído. Existem vários outros tipos de reações de eliminação, eliminação 2 ou beta. Vejam, a gente pode desidrogenar alcanos, desidratar álcoois e desidrogenar os haletos de alquila, como a gente já estava vendo desde o começo da aula. Nós vamos nos concentrar nesse tipo de eliminação aqui, a desidrohalogenação de halitos de alquila. Mas, se vocês depois derem uma olhada, é bastante semelhante o processo de desidrogenação de alcanos ou de desidratação de álcoois. As reações de eliminação, então, a partir dos halitos de alquila, é um monohalito aqui, tem só um átomo de halogênio, substituindo na cadeia do alcano, reagindo com uma base, e essa base, então, vai retirar o hidrogênio como H+, reparem, aqui é B-, então esse hidrogênio está saindo como H+, o par de elétrons está vindo para cá, e se forma, então, o alceno. Formalmente, portanto, a reação de desidrohalogenação é a perda de HX. E claro que o HX não sai, como a gente às vezes vê nos cursos de química orgânica mais básicos, um do lado do outro. Sai uma caixinha aqui. Não é dessa maneira. Então, nós vamos ver o mecanismo. Perda de halogênio como em um haleto, e a perda de H+ do carbono adjacente para uma base. O que é adjacente? Adjacente é aquele que está do lado. E formação, então, da ligação π. Isso é o resumo do que vem a ser uma reação de desidrohalogenação. É importante lembrar
Eu já tinha comentado isso quando eu falei das substituições nucleofílicas ao carbono halogenado, ao carbono saturado, que foi a aula passada, da semana passada, as 3 aulas da semana passada. Então, reparem, quando eu tenho essa espécie aqui, que tem um par de elétrons livre, essa espécie ela pode funcionar ou atacando o carbono, então uma substituição nucleofílica ao carbono, ou pode abstrair um H+. Então, essa espécie ela pode estar atuando ou como base, quando ela abstrai o H+, é uma base de Bronsted, ou ela pode funcionar como um nucleófilo, na hora que ataca o carbono. A gente tinha discutido já na Orgânica 1 que nucleofilicidade e nucleófilos são conceitos cinéticos, vêm dos estudos das velocidades das reações. Então, as velocidades relativas que as diferentes espécies que compartilham elétrons têm ao atacar o carbono são medidas pela velocidade dos processos, velocidades relativas. Então, por isso, é um conceito cinético. Surgiu na proposição dos mecanismos da reação ao se estudarem as velocidades dessas reações para diferentes sistemas. Enquanto, quando a espécie abstrai H+, ela está realmente agindo como uma base e abstraindo um próton. Portanto, esses dois processos competem. Porque o que a gente tem submicroscopicamente, o que é? É essa espécie que pode ou abstrair H+, ou atacar o carbono, dependendo de como são os choques e como são os favorecimentos para que se forme um ou outro dos compostos em maior quantidade. Portanto, as reações orgânicas, muito frequentemente, são reações que dão mais de um produto. E depois aí tem etapas, quando a gente faz a síntese, tem as etapas de isolamento e purificação do composto que é o alvo. Um exemplo desse tipo de reação, para agora ter nome, esse é o etóxido de sódio. O etóxido de sódio, então, ele é menos no oxigênio, mais no sódio, isso é um sal. Como é que se forma esse sal? Se forma por essa reação que está colocada aqui embaixo. Reparem, é só para perceber a formação do etóxido de sódio. O etóxido de sódio é formado in situ, isso é, na hora. O que a gente faz? A gente adiciona sódio metálico ao etanol, que é o solvente. Claro que o sódio metálico é em menor quantidade do que a quantidade de mols de solvente que estão presentes. Então, o que acontece? A gente parte do álcool é transformado em etóxido de sódio por essa reação entre o álcool e o sódio metálico. E etanol, o que resta é o solvente da própria reação e aquecimento. Bom, com isso, o que vai acontecer? Vai se formar em 100% de rendimento esse alceno e, claro, perdeu-se HCl aí no caso, né? Outros exemplos, reparem que quando o solvente é C5H5OH, vai dar esse sal, que é pelo mesmo processo que eu já mostrei ali atrás. E aqui a mesma coisa. Então, o que solvente que a gente usa? A gente usa o solvente que está associado ao nucleófilo que a gente pretende formar. Bom, reparem, 79%, 91%, quer dizer, os rendimentos dessas reações são variáveis. Quando a gente forma uma ligação dupla, tem duas possibilidades, né? Que ela seja E ou que ela seja Z. Lembram? E é quando os grupos estão opostos ao plano da dupla, os grupos em torno dos carbonos, ou seja, tem esse carbono, e a gente vê que esse grupo e esse grupo que estão ligados aos carbonos da dupla, eles estão opostos ao plano da dupla, entgegen, que se fala, separados. E aqui é zusammen, ou seja, estão para o mesmo lado do plano da dupla. De maneira que na hora que eu fizer essa reação
reparem, o mesmo tipo de caso, etanol, então, 2 carbonos, né, OH, vai reagir com, no caso, com potássio metálico e se forma esse nucleófilo. Reparem que essa posição aqui, onde os dois grupos mais volumosos estão para o mesmo lado do plano da dupla, é menos favorecido do que o outro, onde os grupos estão mais espalhados, porque há menor impedimento estérico. Então, a mais estável é essa e a menos estável é essa. E como a gente tem mais estável e menos estáveis os produtos, o que é que acontece? O mais estável se forma preferencialmente. É o mesmo tipo de exemplo, né? Reparem, agora o que a gente tem aqui é essa base. Essa base, de novo, pode abstrair hidrogênio de 2 posições. Reparem, o Br está aqui. Então, de onde ele pode abstrair hidrogênio? Daqui ou daqui. E isso vai dar origem a 2 produtos diferentes, sendo que uma das duplas é mais substituída do que a outra. A dupla que é mais substituída é mais estável. Portanto, esse produto se forma em maior quantidade e esse produto se forma em menor quantidade. Tem aqui, nessa listinha, a ordem de estabilidade dos diferentes salcenos, conforme o grau de substituição. Então, quanto mais substituído forem os carbonos em torno da dupla ligação, mais estável é o alceno que se forma. Nesse caso aqui, é um outro nucleófilo, estou dando exemplos de diferentes nucleófilos ou bases, né? O amideto é uma base forte e aqui a gente está vendo que a gente tem um dialeto. Se é um dialeto, pode se formar, então, um alceno por perder HBr 2 vezes. Está aqui, ó, 2Br-, certo? E o H+ também sai, né? E o H+ saiu aqui já reagido com o amideto, certo? Aqui está mostrando uma sequência, né? Uma sequência que a gente discutiu, acho que na primeira aula do curso de Orgânica 1, pelo menos hipoteticamente. Ou seja, o petróleo pode ser fonte de alcanos, mas os alcanos são pouco reativos. O nome da classe de compostos diz isso. Alcanos pouco reativos são parafinas, por isso o nome deles é parafinas, pouca afinidade. Muito bem, então, o alcano pode ser funcionalizado diretamente para esse composto de bromado. Outra maneira de obter o dibromado seria bromando o alceno, certo? Aqui é bromação de alceno na presença de tetracloreto de carbono. Se obtém esse dialeto é vicinal porque os bromos estão em carbonos vizinhos entre si. Agora, a base, o amideto. Na hora que a base retira, então, os hidrogênios, eu posso formar 2 produtos diferentes, né? Este ou este. Agora, uma nova perda de HBr, e o que vai acontecer? Se forma o alcino. Como tem almideto no meio, o que pode acontecer ainda? Esse hidrogênio, que é o hidrogênio terminal de um alcino, vocês lembram que ele tem caráter ácido. Então, o amideto tem a capacidade também de retirar esse hidrogênio. Por isso, a gente precisa colocar no meio, para obter o alcino, algum composto que possa fornecer H de novo para o ânion que tinha se formado. Então, é uma série de reações sucessivas. Aqui a gente está acrescentando, então, o reagente para restituir o alceno, mas se eu tenho um dialeto geminal, eu consigo obter um alceno. Então, a partir de um alceno, bromando o alceno e depois fazendo a reação de eliminação, eu consigo obter alcenos. E aqui é exatamente o mecanismo
para aquele processo. Então, eu já tinha falado, né? O amideto abstrai H+, forma-se o alceno, a amônia e o íon brometo, e agora o amideto retira de novo H+, e a perda de brometo, e a gente obtém o alcino. Então, é nessa sequência de 2 passos que a gente consegue explicar aquela obtenção de alcino. E aqui tem um termo que é o termo que vai ser o eixo central da segunda aula dessa semana, eliminação bimolecular. Então, E2 significa eliminação bimolecular, e existe uma outra tipo de mecanismo possível, que é a eliminação unimolecular. Então, nós vamos estudar primeiro a bimolecular, depois a unimolecular. Outro exemplo, só que agora, em vez do haleto ser vicinal, ele é geminal. Geminal é no mesmo carbono. Reparem que as bases são basicamente engraçadas, são em geral as mesmas, tá certo? Então é o amideto que vai retirar hidrogênio desse composto e depois tem a sequência mecanística. Reparem que o rendimento final é 46%. Quer dizer, dessa etapa para essa etapa é 46%. Dessa etapa para essa etapa é de 70% a 80%. Se vocês fizerem as contas do rendimento global, vocês vão ver por que, por exemplo, uma síntese que tem 8 etapas, muito frequentemente tem um rendimento bastante baixo, porque se eu tenho 80% em cada etapa, quanto daria de produto no final, o rendimento dele? E aqui é um resumo, então, do que são essas reações de beta-eliminação, né? Quebra da ligação CH, formação do componente π da dupla e quebra da ligação CX. Isso resume o que vem a ser a desidrogenação. E sobre essas desidrogenações existem alguns fatos que são fatos experimentais. E qual é o fato experimental? Que uma das coisas que se observou estudando a cinética do processo foi que a velocidade da reação é dependente da concentração de ambos reagentes, isso é, do haleto e da base. Então, isso significa, se eu for pensar em termos de modelo mecanístico para explicar essa observação experimental, isso significa que na etapa determinante da velocidade da reação, as duas espécies estão envolvidas. Requer também uma base forte esse processo. Então, esses são os 2 fatos experimentais. Isso aqui é um início de racionalização do processo. Como é que eu posso pensar, então? Eu tenho que pensar um mecanismo onde as duas espécies estão envolvidas na etapa determinante da velocidade da reação, que é o estado de transição. Estado de transição não é uma espécie, é um modelo, é uma situação imaginária, quimérica, onde a gente tem algo num máximo de energia. Então, eu estou vindo de um mínimo de energia para um máximo de energia para outro mínimo de energia. Então, concertado, que é para ser bimolecular, significa que a ligação com H e com X está se quebrando ao mesmo tempo. Não há intermediários, quer dizer, não há um mínimo de reação, um mínimo de energia na reação. E o estado de transição é único, portanto. Então, isso é o resumo, vamos dizer, esquemático do que vem a ser um processo de eliminação onde as duas espécies estão envolvidas num único estado de transição. Detalhando isso, está aqui o nucleófilo, ou base, atacando o haleto de alquila. Eu tenho o nível de energia de quem? Dos reagentes. Está aqui o nível de energia dos reagentes. E se a soma das energias potenciais corresponde à soma das energias potenciais de todas as espécies envolvidas. Está aí o mecanismo, então, de ataque. O que está acontecendo? O par de elétrons abstrai H, ao mesmo tempo esse par de elétrons é transferido aqui para entre os carbonos e
este outro par de elétrons é enviado para que o halogênio saia como ânion. Então, todo esse processo, todas essas transferências de pares de elétrons são concomitantes. O que acontece? Isso leva a um estado de transição, que era aquele máximo de energia, está aqui, ó, estado de transição, que eu tinha chamado na outra transparência de ET, então estado de transição, e é um máximo de energia. Então, essa espécie que eu disse que é imaginária, todos esses pontilhados são ligações ou se quebrando ou se formando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo quer dizer, num processo onde uma pode estar mais quebrada do que a outra, etc., não precisa ser idêntica à fração de quebra das ligações ou de formação das ligações, mas uma parte do processo incentiva o outro. E aí, finalmente, a gente tem o quê? Os reagentes. Então, os reagentes, os produtos. Os produtos estão no outro nível de energia. Aqui a gente está num nível de energia menor do que o nível de energia dos reagentes. Então, essa é uma reação exotérmica. Produtos têm menos energia do que os reagentes. Mas reparem que a gente tem que aquecer a reação para fornecer energia de ativação para que o processo possa passar por esse máximo de energia e depois chegar no poço de potencial. Com isso, foi dada uma síntese do que vem a ser o mecanismo de eliminação E2. Na próxima aula, nós vamos agora pensar nesse mecanismo E2 em seus detalhes.